Olá, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Cassiana e essa é a parte 5 da saga Anunnaki, cujo original está no canal Caminando el Sendero. E nesse capítulo a gente vai estudar a criação da Terra, Gaia. Em torno de 4 bilhões e meio de anos, se recebe uma nova ordem dos planos superiores, o aperfeiçoamento do projeto adâmico. Para isso, se decidiu utilizar um planeta totalmente novo. Elegeu-se o recém-criado Sistema Solar e um planeta específico, a Terra. Nosso planeta estava ainda em processo de formação e foi acompanhado pela Federação, que enviou 7 dragões Elohim da hierarquia crística Kumara. Temos um bom exemplo deles na antiguíssima mitologia chinesa, concretamente na figura de Kuan Yin. Nas representações dessa mestra ascensa da misericórdia, vemos como ela sempre está de pé em cima de um dragão. Isso, na verdade, representa os mestres que um dia aceitaram a convocação do arcanjo Metatron e encarnaram em corpos de dragões. Simboliza o amor e sabedoria da deusa, dominando a fúria e a força do dragão. Esses dragões etéricos moram desde então no núcleo incandescente do planeta, canalizando seu poder áurico através do cinturão de Van Allen, que podemos ver na frequência infravermelha. Este não é apenas um campo eletromagnético, mas a aura da Terra em níveis sutis. Nos defende da maior parte da radiação que chega ao planeta. E cientificamente, essa magnetosfera é considerada a grande defensora da vida. Nosso planeta possui essa aura porque é um ser vivo em todas as suas consequências. Nós possuímos um campo áurico e a Terra também. Hoje já se discute moderna e cientificamente se a Terra pode ser considerada um ser vivo. Este é o conhecido conceito Gaia e estes trabalhos científicos vão em bom caminho. A Terra é sim um ser vivo, com uma consciência própria. A escolha dessa localização não foi casual. Resulta do Tratado de Equilíbrio que se firmou após a Grande Guerra de Órion. A situação do Sistema Solar é bastante comprometida. Nosso Sol percorre uma órbita hexagonal de 26 mil anos em relação gravitacional com suas estrelas vizinhas. Curiosamente, metade desse ciclo está no setor da galáxia que corresponde à Federação, e a outra metade a que corresponde aos reptilianos. Como diz a tradição maia, 10 mil anos de luz e outros 10 mil anos de obscuridade e mais de 5 mil anos no limbo. Assim foi decidido para que os projetos humanos que aqui se desenvolvessem tivessem suas experiências na dualidade. Também se permitiu aos reptilianos desenvolver seus próprios projetos genéticos, tudo abaixo de um acordo de respeito mútuo e colaboração entre as partes, assim como obediência às resoluções que a Federação determinasse a cada momento. A Terra, por ser criada por Elohims, é um planeta decimal e morontial. E o que quer dizer isso? É um planeta decimal porque foi criado por Elohims,
E esses deuses criadores possuem 10 hélices de DNA. E em consequência deste planeta criado por eles, os seres aqui encarnados espiritualmente evoluem 10 vezes mais rápido. Se buscava acelerar o projeto ascensional adâmico em umas 20 ou 25 encarnações no máximo. Por outro lado, a Terra também é um planeta morontial, porque possui um corpo incluso mais sutil que o corpo astral. Esses 7 dragões Kumara foram supervisionando a formação da Terra durante todo o período pré-cambriano. No começo da Era Paleozoica, ao redor de 500 milhões de anos, começaram a ver as recompensas depois de tanto esforço. Surgem os primeiros seres pluricelulares e a vida então havia nascido, enfim, neste planeta. E é também nesta época que se configura um grupo de trabalho designado pela Federação, desde o seu centro administrativo na estrela de Alcyon das Pleiades, para supervisionar o projeto de desenvolvimento biológico terrestre. Esse grupo estava formado principalmente por 3 equipes da Federação. A primeira, a equipe composta por raças felinas de Vega e Sirius A. A segunda era composta por reptilianos serpentiformes de Orion, conhecidos desde a antiguidade pelo nome de A Irmandade da Serpente. E faz milênios que essa irmandade benfeitora, inclusive, obrigou-se a trocar de nome em função da oposição à simbologia da serpente por parte das religiões monoteístas, que pregou que tudo aquilo que se parece com algo réptil é demoníaco. Desde então, passaram a ser conhecidos pelo nome de a Grande Fraternidade Branca. O terceiro grupo era uma equipe humana das Pleiades, que se encarregava então de doar a matriz humana para este novo projeto adâmico. Essas equipes estabeleciam colônias temporárias para seus trabalhos de supervisão e modificação da biologia terrestre. Dadas as difíceis condições de sobrevivência daquelas épocas, tanto em nossa dimensão 3D como em outras mais sutis, e devido ao baixo padrão vibratório do planeta. Tão logo essas equipes terminavam seus trabalhos, abandonavam a Terra. Então, pessoal, esse é o final da parte 5 desse estudo da saga Anunnaki e dessa conspiração alienígena. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e vamos partir para a tradução da parte 6. Um abração. Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Cassiana e essa é a parte 6 do estudo da saga Anunnaki, cujo original está no canal Caminando el Sendero. E essa parte, então, fala sobre a Terra Oca, Shambhala e Argata. E esse é o conteúdo que a gente vai estudar nesse capítulo. Então, no capítulo anterior, vimos como a Federação enviou equipes felinas, serpentiformes e humanas para supervisionar e modificar os projetos biológicos terrestres. Essas raças desenvolvedoras de vida, junto com os dragões Kumara e Elohim, são os que se denominam nas lendas como os deuses primordiais. Desenvolveram a fauna e a flora e multiplicaram os invertebrados marinhos,
e tão logo na sequência as primeiras plantas terrestres. E isso se encontra em torno de 420 milhões de anos. Eram plantas muito grandes em áreas pantanosas. E em aproximados 380 milhões de anos, começaram a proliferar as primeiras raças terrestres de anfíbios, aparecendo também os primeiros insetos. Definitivamente, o trabalho dessas equipes estava frutificando e também se intensificando, a tal ponto que a Federação resolve enviar uma nave-mãe à Terra. Dado a carga de trabalho e a multiplicação das equipes necessárias, se estabelece então uma base administrativa no planeta Terra. A atmosfera daquela época ainda estava carregada de dióxido de carbono, o que tornava difícil estabelecer uma base em terra firme. Sendo assim, a base se estabeleceu em órbita estacionária. Essa era uma nave da Confederação. Dessa forma, era pura energia, se apresentando em estado material nos distintos níveis dimensionais para poder abrigar com qualidade a todos os membros das equipes da Federação, independente de sua natureza vibracional. Essa é a origem da lenda de Shambhala, essa nave-mãe de energia Kumara que se posicionou em tempos remotos sobre onde hoje é o Tibete. Suas dimensões eram enormes, possuindo vários quilômetros, tanto de altura como de largura. O fulgor dourado e violeta corresponde exatamente, como diz nas lendas de Shambhala, às cores emanadas pela nave, em distinção às diferentes hierarquias de consciências ascendidas da qual era composta. Como veremos mais adiante, em torno de dezenas de milhares de anos que essa nave-mãe Kumara pediu permissão à Federação para constituir permanentemente uma cidade etérica sobre o Tibete, que é o que posteriormente e até hoje conhecemos como Shambhala. Devemos saber que toda a cidade etérica que se instala sobre o planeta, tanto sobre a Terra, intraterra ou intraoceânica, deve primeiro pedir permissão à Confederação dos Planos Ascendidos. Nas primeiras épocas da formação da Terra, os dragões Elohim criaram uma rede de galerias por todo o interior da Terra. Essas galerias estão dispostas em vários níveis dimensionais, e não somente em nossa dimensão tridimensional. É o que ficaria conhecido posteriormente como o Reino de Agartha, cuja sua capital é Shambhala. Naquelas épocas, as condições ambientais do planeta eram muito duras para se habitar de forma permanente essas galerias. Há de se esclarecer que a realidade da Terra Oca não é tão radical como alguns imaginam, e que inclusive há um Sol interior no planeta. Uma coisa é dizer que a Terra possui um conjunto de galerias habitáveis e que pode abrigar colônias e inclusive cidades de certo tamanho. E outra coisa muito diferente é dizer que a Terra é oca como uma casca de noz. Essa é a postura que o autor deste conteúdo defende nesta saga com respeito a este mito. Também esclarecemos outro detalhe sobre as contínuas referências do Sol interior da Terra Oca. E isso não é possível tal como dizem. E sim é que, em dimensões mais elevadas, esse Sol não é nada mais do que o próprio núcleo da Terra, que, nessas dimensões mais sutis,
Esse resplendor que irradia o núcleo é percebido e ilumina as cidades etéricas intraterrenas. Essa luz, nas galerias aqui no plano 3D, não é percebida. Mas voltamos à terra firme. Com essas primeiras explosões de vida, também começaram a se moldar as realidades paralelas do planeta. Se criaram os devas, as entidades da natureza, como os duendes e as fadas. Essas entidades sutis, ligadas à consciência viva da Terra, são os chamados elementais, associado às consciências básicas primárias. Por exemplo, quando se realiza um ritual com uma planta, o que se está fazendo na realidade é evocar o deva desta planta para curar um enfermo. Devemos esclarecer que a primeira dimensão da consciência é o mineral. A segunda dimensão é o das plantas. E num estágio mais elevado para essa nossa realidade, os animais e nós próprios estamos na terceira dimensão. Durante essas épocas, foram se atraindo diversas luas e satélites para mudar o eixo de rotação terrestre. Inclusive, em vários momentos, a inversão dos polos magnéticos provocado pelos 7 dragões Elohim que moram no núcleo da Terra. Ao passo desses longos períodos, foram se somando equipes de diversas raças, semeando-se diversas espécies na Terra. Temos o exemplo dos seres anfíbios e cetáceos de Sirius B, que trouxeram exemplares como as baleias e os golfinhos, entre outros. Essas espécies de baleias e golfinhos são espiritualmente mais evoluídos que nós. Dotados de capacidades telepáticas, são grandes mestres apométricos. Foram disseminados precisamente para auxiliar na evolução da frequência do planeta, que nessas épocas tinha uma vibração muito baixa. Também uma equipe humana de Andrômeda começou a trabalhar neste momento, servindo de apoio aos projetos biológicos postos em marcha pela Federação. Os seres felinos de Sirius A e Orion trouxeram a matriz genética dos felinos que conhecemos na Terra. Raças insectoides de várias galáxias trouxeram os insetos. Humanoides com cabeça de pássaro trouxeram os vertebrados ovíparos, os que põem ovos, tanto pássaros como répteis. Esses últimos, então, tiveram uma melhor sorte nas mudanças climáticas da Terra. Chegado a época, então, dos grandes dinossauros, que resistem com êxito às mudanças climáticas da Terra naqueles períodos, em detrimento de tantas outras raças. Se passa de climas tropicais quentes a climas mais secos e áridos, desaparecendo inclusive o gelo dos polos. A tremenda proliferação dos grandes sauros não estava exatamente programado pelas equipes de desenvolvimento da Federação. Tampouco estava previsto essa grande mudança climática que aconteceu nesses períodos. Os porquês há de se buscar em causas externas totalmente inesperadas. O cataclismo de 250 milhões de anos atrás em um dos 4 mundos interiores que naquela época abrigava a vida. Foi a ocorrência da destruição de Tiamat. Então é isso, pessoal. Esse é o fim do estudo da parte 6. Eu espero que tenham gostado e a gente vai partir para a tradução da parte 7, que vai falar sobre o cinturão de asteroides. Um abraço e até a próxima!